Já que nós estamos falando do Comte, vamos começar da fundamentação da sociologia. Vamos falar, então, de uma das principais coisas do Comte que vocês estudaram, que foram as instituições sociais, tá? A primeira instituição social é a família. Eu vou dar uma sequência, certo? A segunda instituição social é a escola. Depois vem a religião, quando eu falo em número de pessoas às quais as pessoas têm acesso. Na família, você vai socializar com um grupo pequeno. Na escola, aumenta o teu grupo de socialização. Dentro de uma religião, se você tiver, a tua socialização vai ser com um grupo mais amplo ainda, maior. Aí depois vem o trabalho, né? Que aumenta também a tua socialização. E por fim, você entendendo-se como parte de um todo, que é o Estado, é a pátria que te abriga, ok? Ou seja, você gostando ou não gostando da situação que está na saúde brasileira, você gostando ou não gostando do que tem sido feito e do que tem sido dito, você é brasileiro, você tem obrigação, enquanto cidadão brasileiro, que está sob a proteção desse Estado, de comportar-se de maneira que ele esteja sempre melhor. Então tá. Percebam que as instituições sociais, elas vêm de um micro, que somos nós e as nossas relações mais próximas, que é a família, e vai aumentando cada vez mais o nosso vínculo de relações sociais. E a isso a gente chama de processos de socialização. Quem já está com a apostila, eu gostaria que fosse sempre, eu não vou ler e não vou indicar leitura, eu vou indicar leitura depois, assim, né, nas aulas, mas eu gosto de situar vocês, quando eu estiver na apostila, que não é sempre, né, mas quando eu estiver na apostila, eu quero situar vocês para vocês saberem depois de onde retomar o que a professora disse, onde eu vou encontrar assim um fundamento para o que ela falou, né? Aí eu recomendo nesse momento que vocês estejam na página 5 da apostila, onde fala processo de socialização, tá? Bom, por que aqui a gente vai falar mais do Durkheim? Porque o Durkheim é o sociólogo que dedica os seus estudos, os seus trabalhos todos, dizendo que cada um deles tem um fator fundamental para as mudanças sociais, tá? E o Durkheim é o cara que fala que o fator fundamental para qualquer mudança social vem da educação. E a educação você obtém nos primeiros processos de socialização, tá? Então, assim, você não vai ser educado quando você estiver no seu trabalho. Não vai ser a faculdade que vai te educar. Não vai ser a namorada que vai te educar e nem a igreja que vai te educar. Quem vai te educar, quem vai te iniciar no processo de socialização são duas instituições chamadas família e escola. Ainda assim, não são o mesmo processo de socialização. O processo de socialização de casa, da família, e o processo de socialização da escola são diferentes entre si. Eles são os primeiros, mas eles não são a mesma coisa. Por isso que no momento atual, a gente tem falado muito da confusão entre as instituições sociais, onde as famílias têm achado que é a obrigação da escola, aquilo que na verdade é a obrigação delas, e a escola tem tomado para si obrigações que são da família. Então está havendo um certo disparate aí, né, um sistema paralelo, quando não deveria. Eles deveriam ser unidos, eles deveriam somar e não dividir, tá bom? Então, primeiro você tem toda aquela fundamentação, aquele processo de socialização em casa, depois você tem todo um processo de socialização na escola, para finalmente você ter os outros processos de educação, de socialização. Desculpa, a educação são esses dois, né? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês darem uma olhadinha lá, acho que todo mundo já viu. Olha só, quando eu falo em processo de socialização, existem dois tipos de socialização. Essa parte é muito maravilhosa na sociologia, porque vocês vão se colocar, eu quero que vocês se coloquem dentro disso o tempo inteiro, porque eu estou falando do dia a dia da gente, do meu, do de vocês, sabe? E esse dia a dia nosso é sociologia. A sociologia está dentro do nosso dia a dia e nós formamos a sociologia, ela não existiria sem as nossas ações habituais, né? Então, pensa o seguinte, dentro dos processos de socialização, 5 instituições, já comentei elas, né, rapidinho. Dentro dos processos de socialização, existe a socialização primária e a socialização secundária.
Eu quero muito, muito, muito que vocês deixem bem clara a diferença e que, por favor, gente, às vezes eu me empolgo, né, e começo a falar, falar, falar. Se necessário for, vocês me chamem, abre o microfone, diz, espera só um pouco, professora, retoma ali, ou professora, não entendi, entendeu? Faz isso porque pode, tá bom? Não tem problema algum. Então, mas eu vou continuando daqui. Processos de socialização, 2, tá? Socialização primária, educação primária e educação secundária. Vamos lá. No processo de socialização primária, quem entra em ação é uma instituição chamada família, ok? Porque esse é o primeiro ambiente social que você vai ter. Não é social, não posso considerar social, são poucas pessoas. A partir do momento que você, como ser humano, se relaciona com outro ser humano e vocês estabelecem um conjunto de símbolos e signos para um entender o que o outro está falando, vocês formam uma sociedade, uma micro-sociedade, mas já tem uma relação social. A partir do momento que o bebê chora, quando é pequenininho, e a mãe começa, é a mãe de primeira viagem, né? Ela vai desesperar quando começar o choro. Mas a partir do momento que a mãe entende que aquele choro mais contínuo, mais dolorido, assim, é de fome, aquele chorinho mais curto, irritado, é sono. A partir do momento que a mãe identifica, claro, isso eu estou dando um exemplo só, cada bebê vai ter o seu sistema, né? Mas a partir do momento que a mãe identifica lá no choro do bebê o que ele quer, a partir daquele choro, eles estão criando um conjunto de sinais e códigos entre os dois, para que um compreenda o outro e para que eles estabeleçam uma linguagem, uma comunicação. Pronto, está estabelecida a nossa primeira relação social, certo? Que é a relação social com a mãe, aí depois com o pai, com os irmãos, enfim, né? Vai ter aquela pessoa que vai vir falar com o bebê normal. Oi, bebê, não sei o que, não sei o que. Vai ter aquela que vai fazer vozinha fina. Oi, filhinho. E o bebê vai saber exatamente quem é quem. E detalhe mais interessante é que nós nascemos com uma certa habilidade que a partir do momento que nós nos tornamos seres sociais, ou seja, a partir do momento que nós estabelecemos comunicação com alguém, a gente já vai saber também lá bebezinho, já vai saber quando é o pai, quando é a mãe, certo? Quando eu posso chorar bastante, porque daí vai fazer tudo que eu quero. Quando, desculpa, quando não adianta eu chorar muito, porque não vai fazer tudo que eu quero. Entende? Esses símbolos, esses sinais, essa linguagem, essa comunicação começou a ser estabelecida ali, pronto, é o teu primeiro processo de socialização. Esse primeiro processo de socialização, gente, que vem da família, também é muito, muito falado por Durkheim. O Durkheim gosta muito desse processo. Ele diz, e todos os outros sociólogos, psicólogos, pedagogos, enfim, toda a área das ciências humanas entende que se você tem uma instituição social chamada família, no teu processo de socialização bem firme, bem solidificada, bem estruturada, todas as demais têm possibilidade de sucesso. Por quê? Porque, como o Durkheim diz, a base fundamental do trabalho dele é a educação, ele diz que esse é o fator principal de mudança. A primeira educação que você recebe é a de casa, é a da família. Tá? Qual é essa educação? Não é aquela educação da assimilação de conhecimento, isso vem depois, na escola. A primeira educação, a chamada educação primária, essa que vem de casa, da família, ela é uma educação dos hábitos, das condutas, das ações, quais são os conjuntos de regras, quais são os valores que você vai aprender. É a tua família quem vai te dar esse primeiro impulso, essa educação primária. Vou repetir, que é a educação dos valores, é a educação das regras, é a educação da conduta, do código de ética, de como você vai atuar, certo? Quem vai te passar toda essa base fundamental de valores e de formação desses valores e do teu comportamento social é a família. Então, pensa o seguinte, uma pessoa... Ah, sim, mas depois um adulto, ele não vai se comportar como se fosse uma criança depois que ele cresce. Então, não é só a família que vai ensinar o comportamento social. De fato, não. Porém, se você tiver um bom aprendizado, você tiver uma educação primária de qualidade que te fundamente esse comportamento social, o código de ética, as regras, os valores,
Depois você só vai aprimorando. É como se você já saísse de casa um diamante. E o resto das instituições só vão fazendo cada vez mais lapidações para você brilhar cada vez mais. Mas o teu primeiro brilho vem de casa. A tua primeira educação vem de casa. Então, se em casa os pais, que são os agentes sociais que têm essa grande responsabilidade, se em casa eles estão fazendo um trabalho de primazia, um trabalho de excelência, dali vai sair um diamante já em princípio de lapidação, que chega na escola e vai sendo cada vez mais lapidado. Dentro da tua igreja, se tiver ou se não tiver, também não quer dizer, mas se tiver, vai ser lapidado mais uma vez, certo? E são pessoas que atingem sucesso desde o começo, ok? Mas também tem o seguinte, tem que entender que o papel da família não é só te fazer feliz, tá? O papel da família ao te educar, o papel da família ao te passar, eu acabei de falar, né? Um código de ética é às vezes te fazer chorar, é às vezes te fazer rir, às vezes te fazer feliz, às vezes te fazer sentir como se estivesse com ódio de todo mundo, porque você não entende às vezes ou ainda não está por dentro completamente daquelas regras. E a família precisa de estabelecer isso. Então, essa é a grande diferença entre o sim e o não. Eu costumo dizer que o mundo tem um monte de palavras lindas e maravilhosas, né? A gente tem diversos valores. Hoje eu falei com vocês ali de autorresponsabilidade, de resiliência, mas as duas palavras, que são palavras todas muito importantes, mas as duas palavras com maior força em qualquer relação social, muita força, são as mais fortes e são pequenininhas na nossa língua, né? São sim e não. Tá? Cada sim e não na balança da vida da gente vai determinar a próxima ação. E quem vai nos ensinar o sim e o não e o peso que cada um desses tem no código de ética, nas normas e nos valores, é a instituição família. É o processo, vocês estão vendo que a minha garganta, né? É o processo de socialização primária, tá, gente? É ele que vai nos ensinar, é ele que vai nos dizer como que deve ser como devem ser, né, as nossas ações, as nossas atitudes. Por exemplo, assim, eu acho que eu já citei esse exemplo para vocês, mas aquele para mim foi muito marcante, vou citar novamente, situação de ver pais num parquinho em que o pai acha o máximo, o filho está derrubando os coleguinhas que estão na fila e vai batendo, vai empurrando, né? E aí o pai acha o máximo aquilo e comenta ainda assim: nossa, olha só meu filho que esperto, tá passando na frente de todo mundo, esse é dos meus. Que código de ética esse pai está passando? Ele é uma criança de 4, 5 anos que quando estiver na adolescência, com 13, 14, vai burlar regras e conduta e não vai perceber a situação errada disso, não vai entender isso como algo errado na mente dele, por conta desse processo de socialização inicial, que é o da educação, da família, né? Na mente dele, esses processos vão estar corretos, ele vai entender isso como certo, tá? E aí depois, para você desfazer isso, é bem complicado. Porque aí ele entendeu que quando ele era pequeno, ele tinha que levar vantagem em tudo, quando ele era criança. Se ele se rolasse no chão, fechou. O pai e a mãe compravam o que ele queria. Se ele fosse no parquinho e batesse nos colegas, fechou. Ele é o mais forte, fazer o quê? Ele mereceu. E aí ele vai crescendo dessa maneira. Aí quando ele chega numa fase adulta, ninguém vai poder dizer, olha, coitadinha, essa criança não teve família, porque teve. Certo? Teve sim. Mas agora ele também acha que tem que tirar vantagem de tudo. E o pai e a mãe perderam o emprego, estão numa situação ruim. E o que esse adolescente vai achar? Mas credo, meu pai sempre disse que eu merecia as coisas. Sempre disse que eu tinha que dar um jeito de conseguir. Então, se eu roubar daqui ou dali, se eu pegar um trabalho emprestado de um colega, se eu copiar coisa da internet, está tudo certo. Porque eu estou conseguindo fazer o que eu preciso, estou levando vantagem. Aí assalta, aí rouba, aí casa, aí trai, aí negligencia, aí não paga impostos, mas é um cidadão que aprendeu desde pequeno a tirar vantagem das situações. Aí é corrupto nas negociações do dia a dia da sua empresa, né? E aí tá tudo certo, porque ele aprendeu assim desde pequenininho. Então, geralmente, a gente tem aquela coisa de querer julgar o ser humano, a pessoa que está fazendo errado. Mas aí é que entra a sociologia para te questionar do seguinte, ok,
E como foram as relações sociais? Qual o papel das instituições sociais na vida dessa pessoa e quais foram os processos de socialização que ela recebeu desde pequena? Ah, mas daí não dá mais para voltar no tempo. O cara cometeu os crimes. Não tem como eu voltar lá para querer reeducar ou para querer ressocializar esta pessoa. De fato, não há, mas entende-se que ela tenha uma oportunidade, pelo menos uma, né, de se ressocializar sim, certo? Por exemplo, uma pessoa que comete um crime e vai para a cadeia, qual que é o objetivo da cadeia? Não é deixar pessoas acumuladas apodrecendo lá, não. O objetivo teórico da cadeia é reeducar para ressocializar, ou seja, ensinar de novo esses códigos de postura, esses códigos de ética para as pessoas lá dentro, para que elas retornem para a sociedade sabendo que cometeram erros e que tem que ter uma postura diferente. A gente sabe que no Brasil não é isso que as cadeias fazem, de jeito nenhum. Raríssimas instituições prisionais no Brasil é que tem essa característica, tá? E detalhe é que a maioria das pessoas dentro dessas instituições que fazem esse processo de ressocialização fazem como voluntários, não recebem dinheiro para isso, porque o nosso Estado não banca ressocialização. Ele banca a construção de novas cadeias para lotar de gente lá, né? E aonde está a falha de tudo isso? Meu Deus, onde aconteceu? Lá na educação primária pode ter sido. Qualquer processo durante a vida pode ter desencadeado isso, tá? Não estou dizendo que sempre seja culpa da família, claro que não. Mas, na maioria dos casos, houve uma falha no processo educacional, no processo de socialização primária. Quem diz isso? Emily Durkheim e toda uma leva de sociólogos que vem até os dias atuais, certo? Sociólogos, pedagogos, enfim. Observar sempre a responsabilidade grande que a família e os pais têm no papel de socializar, de educar. Uma outra coisa muito interessante que a gente também deixa de falar, mas precisa ser dita, assim, no dia a dia as pessoas não falam muito, mas é importante falar. No processo de socialização primária, que é essa educação que vem da família, que vem de casa, os hábitos, os costumes, que cada casa vai ter os seus, é bem importante lembrar que tem um personagem secundário nessa história que também é responsável pelo processo de socialização, que não é só o pai e a mãe, são os irmãos. Se você é irmão mais velho, lembre-se que o teu papel não é tão fundamental quanto o dos pais, mas você exerce um papel super importante no processo de socialização, no código de ética, nas posturas e valores do teu irmão mais novo. Porque ele vai entender que o pai e a mãe são aquela hierarquia mais alta, que manda. Eu preciso ter um parceiro. Você, como era mais velho, não tinha parceiro, você tinha que se submeter ali, pronto. Mas o teu irmão vai te ver como um parceiro, como um alguém a quem ele vai pedir socorro quando ele não estiver entendendo, quando pesar em cima dele. Se você não for esse socorro, se você for aquele tipo de irmão que diz assim, ah, se vira, eu tive que me virar, agora você se vira. Mas você teve que se virar porque tu não tinha essa outra pessoa perto. Você não teve esse outro personagem, esse outro papel social para observar. O teu irmão mais novo tem. E você, querendo ou não, a partir do momento que vocês estabelecem uma relação de dizer um oi, um bom dia, desde pequenininho, vocês já fazem parte do mesmo grupo social e ele vai se espelhar em você. Ele vai buscar em ti justificativa para os atos dele, para as coisas que ele diz, para as coisas que ele faz, seja para justificar para sim ou para não, tá? Meu irmão é mais novo que eu, mas faz tudo ao contrário do que eu faço. Talvez porque ele não tenha visto em você uma base firme e sólida e nem acha correto o que tu está fazendo. Enfim, a gente é que está em sala para poder debater e discutir a infinidade de situações que podem acontecer nesse caso. Tá? Outra coisa, quando eu falo de instituição, família e de educação primária, a gente já falou disso lá atrás, quando a gente comentou sobre a instituição família, mas agora a gente vai aprofundar mais. É reparar que o conjunto de regras e valores de uma família pode ser completamente diferente do conjunto de regras e valores de outras famílias. E aí vem a pergunta da sociologia. Qual família está certa? A que ensina os filhos dando uns tabefes ou a que ensina os filhos só conversando? As instituições sociais, a lei hoje diz que é a família que conversa. Mas tem muitos filhos que, depois de uma boa conversa, consideram o pai e a mãe dois bobos e saem dizendo assim, ah, não deu nada, não deu nada.
e cometem os erros novamente. E tem aqueles filhos que daí os pais não têm muita habilidade de conversar e que vão xingar, vão dar castigo, vão bater e que vão sair revoltados, porque o mundo diz hoje que é para conversar, mas meu pai e minha mãe me batem, então eu vou fazer tudo errado. Sabe, gente? Então, para cada pessoa e em cada família, esse conjunto de regras e esse código de ética e postura vai ser diferente. A grande situação está no momento em que você for sair da tua família, que você for para a escola, que você for para o trabalho, porque aí você vai carregar toda essa carga da instituição familiar, toda essa carga do teu processo de socialização primária, que é a educação de casa, para lá, para o trabalho, para a escola. E aí, como é que você vai chegar com isso lá? De que maneira você vai ser visto? Ah, eu não me importo com o que os outros dizem de mim. A partir do momento que você está em sociedade, você pode não levar tão a sério. Você pode não se magoar com as coisas, mas elas vão ter uma consequência na tua vida. Elas vão te fazer ter um leque muito grande de amigos, ou ter um grupo menor de amigos. O teu grande leque de amigos pode ser um monte de gente que nem se importa contigo, enquanto aquele outro que tem poucos amigos são pessoas com as quais ele pode contar em qualquer situação. Entende? Então, vem desse processo da família, esse processo inicial da socialização primária, tá? Todas essas coisas. Inclusive, é difícil falar disso, mas vamos falar. Vem da instituição familiar o infeliz incidente dos estereótipos, tá? É dentro da família que a gente vai ouvir os pais falando tanto as questões éticas e morais, né? Ah, o negão, não sei o que, oh, vou pegar aquele negão. Putz, tinha que ser coisa de preto. Sabe esses tipos de comentários ofensivos, estereotipados? Então, podem acontecer dentro da família e aí essa pessoa vai crescer achando que pode fazer essas rotulagens e que pode reproduzir desigualdade social, tá? Por quê? Porque na mente dele, isso sempre foi comum na casa dele, certo? Quando ele chegar na instituição social, escola ou trabalho, ele vai enfrentar uma barreira, porque não é uma situação aceita socialmente. Você ter preconceito, você ter, como é que eu vou dizer, promover algum tipo de desigualdade social, de criar rótulo, estereótipo para outras pessoas, tá? Gente, eu acho que vocês viram que o nosso tempo está meio que acabando, eu vou tentar dar uma agilizada, tá bom? Então, assim, a família, ela tem uma grande influência nas decisões que vocês vão tomar, nas coisas que as pessoas vão dizer, se você vai ter esse conjunto de valores sempre tentando observar a ética e a moral ou não, se você vai ter um conjunto de valores que sempre vão te colocar na tentativa de tirar vantagem em tudo, todas as situações. A família vai ter um papel fundamental na tua escolha profissional. Peraí, mas meu pai e minha mãe são engenheiro e eu quero ser esportista. Não importa, em algum momento, não estou dizendo que você vai ser aquilo que os teus pais são, mas em algum momento do teu processo todo de socialização, os teus pais te mostraram a importância de estudar isso, você se envolveu mais com determinada área, gostou mais, teu pai e tua mãe disseram beleza, ou teu pai e tua mãe disseram que não. Tem um astrofísico brasileiro chamado Marcelo Gleiser, que olha só, ele é um astrofísico brasileiro, trabalha acho que é no Smithsonian, é uma coisa assim, eu não lembro agora, ou é em Minnesota, uma coisa assim, que ele trabalha lá nos Estados Unidos. Ele ganhou um prêmio mundial ano passado por ser um dos cientistas mais capazes de transformar, de levar a ciência para a sociedade, para o senso comum. Muito legal, ele é maravilhoso. E no começo da vida dele, o pai dele sonhava que ele trabalhasse com algo que desse dinheiro. E naquela época, ser cientista era sonho, não era ganhar dinheiro. E o pai dele, quando ele disse que seria cientista, que não adianta, era o que ele queria, o pai dele estava fazendo engenharia química, não conseguiu mais, começou a ir mal nas disciplinas e falou para o pai dele, olha, eu não vou fazer isso, eu quero fazer física, porque eu quero ser astrofísico. Naquela época, imagina, gente, década de 70, no Brasil, todo crise, problema, né? O pai dele disse, não, eu não vou pagar a faculdade para você fazer uma coisa que nunca vai ter emprego depois, se vira e sai de casa. E foi assim que o pai dele estimulou ele. E graças a Deus, né, ele poderia ter feito muitas coisas erradas, mas ele foi fazendo tudo certo.
e na faculdade foi tão bem que conseguiu bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos, e o resto da história é ele ser o nome que ele é hoje dentro da área da física e da astronomia mundial, né? Então, percebam, a família ela tem papel preponderante, ela é fundamental nos nossos processos de socialização e, como eu disse, na escolha das profissões, na reprodução das desigualdades sociais. Quem é criado numa família em que os pais dividem tudo, todos os afazeres, que todo mundo ajuda, sendo menino ou sendo menina, sendo mais velho ou sendo mais jovem, vai aprender desde pequeno que aquilo é uma comunidade e que cada um tem os seus papéis para exercer. Quem é educado numa família em que tem uma hierarquia muito grande e que o pai ele não tem nenhuma atividade dentro de casa, ele não ajuda em nada, ele não ajudar não, né? Ele não cumpre com os papéis que poderiam ser dele para diminuir a carga da mãe ou coisa assim. Quem tem uma família com essa outra estrutura vai chegar de outra maneira. Só que aí percebam, tu chega numa sociedade atual em que a dinâmica da nossa sociedade, por conta da mulher estar no mercado de trabalho, é que haja divisão social dentro de casa dos afazeres, e você vai sair de uma família, você é menino, por exemplo, vai sair de uma família em que você nunca fez nada, nem recolheu seu prato da mesa, nada, porque era normal e comum, e porque você foi ensinado que os homens não precisam fazer nada dentro de casa, muito difícil que tu vá arranjar alguém para casar que aceite essa situação. Porque a maioria das meninas e das mulheres já entenderam que dentro da sociedade atual, da dinâmica atual da sociedade, mulheres trabalham fora, mulheres trabalham em casa, dividindo trabalhos e afazeres dentro da mesma casa com homens ou com as outras pessoas que convivam, para que todo mundo possa dar conta de tudo, tá? Então, o Durkheim diz o seguinte: a educação, a socialização primária, ela ajuda em dois aspectos. Ela vai ajudar na manutenção das tradições sociais, na manutenção das tradições sociais, tá? Aqueles costumes que são da tua família, que vão passar de geração em geração e que você vai receber. E também ela mostra as novidades, as aberturas do que tem no mundo. Mas o principal foco, a principal função da família, essa socialização primária, que vai te mostrar quais são os costumes, quais são os valores e quais são as tradições da tua família, sim, tá bom? Então, por exemplo, se a tua família é uma família, eu vou dar só um exemplo, que é descendente de gaúchos, toma um chimarrão, tem churrasco no fim de semana, certo? Para você, isso vai ser comum, normal e é um valor, um costume, na verdade, não é um valor, né? É um costume ao qual tu faz parte do teu dia a dia, tua rotina. Aí, de repente, você vai estudar fora, vai estudar em São Paulo. E chega em São Paulo, cadê o churrasco do almoço do meio-dia? Ou você vai numa churrascaria, ou a casa onde você mora, de repente você está numa república com outros amigos, todo mundo faz macarronada no domingo. E você não está acostumado com isso. Aí vai da tua questão da educação que tu recebeu em casa, de poder se adaptar a esse novo meio, esse novo espaço, vai da tua habilidade de não ficar criando estereótipo, rotulagem, entender que vão mudar algumas coisas. Outro dia tu pode fazer um churrasco para eles também. Enfim, eu só estou dando um exemplo, tá, gente? Mas são situações assim. Outra coisa interessante para falar das instituições sociais são as brincadeiras, gente. Sabe brincadeira dentro de casa? Tá acabando meu tempo. Então, as crianças também, a partir da brincadeira que elas fazem dentro de casa, dos brinquedos que elas têm, das brincadeiras que elas fazem, é que elas, com apoio, claro, ou com a base dessa instituição que é a família, com essa educação primária, as brincadeiras também fazem parte da educação primária, tá? E as brincadeiras, isso já é um estudo da psicanálise e da psicologia, né? As brincadeiras, elas são muito importantes para determinar, não, mas para ajudar na escolha profissional depois. Ah, mas eu sempre brinquei de panelinha e de boneca, e eu não quero ser dona de casa. Tudo bem, mas a partir disso, você desenvolveu quais outras habilidades, quais outras coisas você gostou quando era pequeno, tá? E é daí que vão vindo os interesses. Eu não estou dizendo que você... eu quando eu era pequena, eu já sabia que eu queria ser socióloga. Nunca.
Jamais. Eu brincava de socióloga, claro que não. Entende? Mas eu sempre fui de falar pra caramba, como é que eu vou dizer? Sempre fui de dividir as coisas com os outros, esse tipo de situação, tá bom? São essas coisas que eu tô falando, que a brincadeira que as crianças têm desde pequenininha, elas fazem parte dessa socialização primária e elas também podem ser um fator para fazer, montar o teu comportamento social depois, quando você for para as outras instituições. Tá bom, gente? Acho que hoje eu falei bastante. Essas instituições, elas variam muito, as instituições não, esses valores variam muito de família para família. Enfim, essas coisas. Alguém quer comentar, perguntar? Tá acabando o tempo. Não? Então tá, a gente continua lá pelo WhatsApp agora, tá bom, gente? Vou passar umas coisas para vocês, tá? Beijo. Beijo. Tchau, prof. Beijo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, gente. Beijão, beijão.